Olá pessoal, tô Salgado aqui, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez analisando o formato, né? Vou estar analisando os resultados de todos os nacionais que a gente teve aqui na América do Sul para tentar traçar um padrão com vocês, né? De o que a gente deve esperar pro evento, né? Pro Continental, né? Tô muito ansioso pro Continental, então, tipo, vamos ver aqui e vamos descobrir, né, o que pode se tornar um padrão ou não aqui no nosso continental na América do Sul. É, o importante é que é o seguinte, gente. Vou ser bem sincero com vocês e franco, bem direto. Tá numa tendência aí do pessoal de chute, board break é melhor, hand trap é melhor, tudo mais. Gente, pensa com calma, tá ligado? É... não, mas o Triff teve resultado. O Triff falou em um comentário que ele fez isso porque ele queria ganhar o evento. Não tá errado. Mas você tem que levar em consideração. É uma das coisas que eu tava até falando com o grupo do meu time e tal. Que o Triff e todos esses grandes jogadores eles têm uma rede de apoio muito grande. O que é uma rede de apoio muito grande, gente? É você ter grupos de treino e pessoas dispostas a sentar com você e treinar várias partidas de várias matches diferentes ajuda muito a chegar em certas conclusões. Muito, vocês não têm noção. Se você sentar e jogar 10 partidas contra a Branded de Qtune e ao terminar isso, ver todos os replays e discutir, sei lá, qual é a melhor abordagem, se a melhor abordagem é eu tentar dar range trap de qualquer jeito ou deixar as coisas acontecerem e depois jogar, né? Tentar com board breaker, tentar usar hand traps como board breaker. Essas decisões, ele explicou isso no vídeo dele. Essas decisões só são tomadas por quê? Porque eles têm esse grupo de apoio, né? Esse grupo de suporte. Que é o que? Jogam partidas e tomam essas decisões. E aí, quando ele vai jogar no torneio, ele já viu todas as situações, ele já sabe como resolver aquela situação. Ele falou num vídeo sobre isso, né? Que aí ele sabia que o Illusion Gate com a Ashe era um win contra o Branded, né? Ele só não contava com a segunda fala em Virtus. Então, tipo, ele já tinha tudo aquilo mapeado na cabeça. Entendeu? Não adianta você pegar, copiar a lista de um cara desses e você não ter as decisões na sua cabeça. É melhor você jogar com o que você está acostumado, da forma que você está acostumada e fazer isso. E tem outra coisa também, gente. Esses caras grandes que jogam vários eventos, eles têm a permissão de errar. Como assim eles têm a permissão de errar, Tom? Vou pegar aqui o exemplo do Triff. Se ele for jogar o Nacional da França, né? Se ele fosse mal o Nacional da França, pô, ele podia jogar o outro Nacional. Ele podia tentar pegar a vaga de outra forma. Entendeu? O próprio Rico mesmo, lá na Europa, ele jogou vários nacionais. Entendeu? Então ele poderia jogar outras coisas. Entendeu? É... E obviamente a vaga que você tem, o Continental, ele só poderia jogar o da Europa, eu acho. Ou eu jogo da Europa ou eu jogo dos Estados Unidos. Ele não pode jogar os dois, se eu não me engano. Algo assim. Então, ele tem a permissão para errar, porque se ele for mal em um desses, ele pode jogar outro. Né? Simples assim. Ele pode jogar outro. O ICS também, as pessoas conseguem arriscar muito mais listas e decisões porque eles têm mais oportunidades para errar, coisa que aqui no Brasil a gente não tem. Quanto tempo faz que a gente não tem Continental? Pensa aí. Esse ano, acho que já saiu a grade de eventos. Não vai ter o ICS esse ano no Brasil por conta do Continental que a gente está tendo esse ano. Então, meio que depois desse Continental agora, que outro evento você vai ter para jogar? Se não regional e OTS, essas coisas que você vai ter. Entendeu? Então, tipo, é, é legal inovar. Acho que se você tem um grupo de teste, um grupo de apoio onde você consiga jogar em alto nível e testar tudo isso, tem mesmo que fazer isso, né? Você consegue tomar essas decisões e fazer isso, mas toma muito cuidado com essas coisas.
entendeu? Porque não é só copiar uma decklist às vezes, não é. Pô, eu cheguei numa decklist bastante padrão, mas eu testei incansáveis coisas. Tudo quanto é carta que você imaginar no main deck, no side deck eu testei, né? E simplesmente cheguei à mesma conclusão que o pessoal chega. Então, tá tudo bem. Agora, se você não testa ou não tem muito espaço para testar e quer só copiar uma solução, que, cara, são soluções que dependem de mapeamento de oportunidade, de leitura, e você não tá muito afiado nisso, é melhor jogar com o que você tá mais acostumado, tá ligado? Então, muito cuidado com essas coisas. Eu tô sendo bem sincero com vocês, porque eu quero muito que as pessoas vão bem, e principalmente se puderem voltar aqui e falar, pô, fui bem porque eu ouvi a sua dica e tal. Ficaria bem feliz. Mas toma muito cuidado com isso, tá? E agora eu já estou 5 minutos falando sobre coisas assim. Vamos lá, porque o vídeo é grande, talvez eu nem fale de OCG hoje. Mas aí na outra semana eu trago um compilado especialíssimo sobre OCG apenas, porque vai meio que morrer o nosso TCG por um tempo aqui pro canal, porque ele é baseado no que eu compito, né? É isso. Talvez eu ainda fale, mas vai ser de aspectos um pouco de fora. Então eu peguei aqui em ordem cronológica pra gente ver o que é a tendência, né, da América do Sul, né, de decks a se jogar. Vamos começar com a Venezuela, que foi no dia 23/5, né? Acho que o Brasil tá onde aqui? Eu tinha botado o Brasil aqui. Ah, o Brasil foi antes. Tá, primeiro vamos de Brasil. Brasil, nós tivemos 8 Kyotones, 4 Dracoteios, 4 Brandeds, 1 Vanxou, um Sky Strike, um Radiant Typhoon, um Archmage, um Elfnodes, um Yami. E como a gente conseguiu ver aqui, teve bastante coisas diferentes. Isso aqui, obviamente, foi antes da lista, né? Então, tipo, você tem o Dracotail mais presente do que normalmente, o Vanxo aqui ainda com o Noroi. Você ainda tem opções nesse sentido, né? O Qtani aqui, a aberração com Overtake. Então, você ainda tinha coisas nesse sentido, né? Mas aqui já deu para ver algumas tendências que bastante branded pro Brasil, bastante branded, bastante Qtani, né? E ainda assim algumas variedades de deck em outros sentidos, como por exemplo Archmage, Radiant Typhoon, Elf Note, várias coisas nesse sentido, entendeu? Legal isso. Vamos agora para o próximo, né? Que é o da Venezuela. Da Venezuela, no dia 23/5, se eu não me engano, já era com a nova lista sendo aplicada, já era. Nós tivemos 4 Kiltanes, 1 Malice, 1 Sky Strike, 2 desconhecidos. Foi um evento de 150 jogadores, né? O primeiro lugar, eles tiveram a tendência de usar Reaper ainda, um Fidraulis no side, bastante Hand Trap, né? Como vocês podem ver. Traps tipo Solens no side, né? Crow para jogar contra Branded, Magramut já no side aqui, Draw no main. E o Psyframe também, né? O Extra Deck tem uma build mais voltada para resiliência, né? Dos combos e tal, de você ter out para Contact C, de você ter vários desses fatores, né? Aqui nós temos outra pessoa aqui com uma build um pouco parecida, mas com 3 Crown, né? Ainda puxada para Range Trap, com Kaiju no side. Curioso também aqui que o primeiro. Ah, não, ele tá ali com Boss Breaker também e Egíper, né? Aqui, beleza, padrão, Contact C ali e Chaos Angel, Pack Beat. Aqui, mesma coisa de Trap, botou 3 da Morner ainda, né? Um monte de Trap no side, Mistaken Arrest e o pack de jogar contra remoção, né? Que é Chaos Angel e o Shooting. O chute para jogar contra Contact C e o Typhon, né? Que também é uma opção aí no grind, às vezes acaba calhando. Aqui, mais um voltado aí também cheio de hand trap, mas com algumas coisas para você lidar com hand trap, né? Crossout, você tem Designator que faz o papel mais ou menos de uma
Prohibition aqui, de você banir a carta da mão depois de você ver a mão dele. E de Qtune é isso. De lista aqui que nós temos também um Sky Strike. Vamos ver esse Sky Strike. Um Sky Strike com impulso. Interessante, uma impulso. Aquele combinho de Vision com pote. Resto do padrão sem a Crown, né? Interessante. Ah, não. Tem a Crown aqui, agora que eu vi. 3 Crown. Beleza. Tô certo. Foi mal, gente. Sem muita hand trap. Uma indicada provavelmente porque ele tá com crossout ali no meio. Interessante. Tá. Provavelmente a cross. Uma impulso é pra crossout da impulso. Na crossout. Interessante. O resto tudo bem padrão, né? Você tem a Solen lá pra impedir Lightning Storm, essas coisas. The Ground, essas coisas. Beleza, isso daí foi Venezuela. Guatemala. Eu acho que é na América do Sul. Vamos lá. Foi mal, gente. Geografia não é muito meu forte, sou desenvolvedor. Aqui nós já tivemos 155 jogadores. Branded, usando a versão de kit com Super Poly no main e mais Hand Trap, né? E mais buscando também uma mescla, né? Se você perceber aqui, de Hand Trap com Board Breaker também. No side ele também tem um pouco de Hand Trap e Board Breaker. Usando a bruxa aqui também, né? Que essa Sinful Spoil ali. Um Mermeio, onde o Going First dele provavelmente é você tirar a mão toda do cara e o Going Second é tentar quebrar a borda através de volume, né? Sem muita novidade, muita range. Muita range trap não, algumas range traps. Ah não, esse aqui tá dando um lock ali, aquela tartaruguinha ali dá um lock, se eu não me engano. Uma range trap de alto impacto, né? Interessante. Qtune sem Dunzi, vamos ver o Dunzi lá. Da Guatemala, 2 Drastea. Eu acho que esse aqui você tem que ter 2 ou 3 Drastea, tá? Acho que eu jogaria com 3 porque a jogada pequena desse deck, que é o Drastea PS, é muito forte contra vários decks. Então, tipo, eu acho que eu usaria 3. Mas aqui você pode ver que ele tá com uma abordagem corrente trap de alto impacto, contact-se no main e crossout, né? Crossout não, desculpa. Crown no main. Ou seja, hand trap ele só tem hand trap de alto impacto e tem um board breaker no main também. Side deck, mais hand trap de alto impacto, kaiju e traps para ser o primeiro. Entendi. Yami, vamos ver como é que esse Yami aqui jogou aqui. É um Yami padrão com Monster Reborn, 2 board breaker, né? A Fed e o Raigek. Bastante hand trap também. Quantos cartas esse cara aqui jogou com? 40. Pô, conseguiu encaixar bastante coisa. Impermanence, Purge, tudo padrão, né? Sim, é aquilo que eu falei, tipo, é melhor fazer o que tá acostumado do que tentar inventar alguma coisa nova. Acho que foi meio que isso que ele fez. Esse daqui já. Ele não foi dia 23? Ah, não, foi dia 16, tá? Então esse aqui já foi lista antiga. Caramba, só percebi agora. Foi mal. Porque não tinha lista ou outra lista de cultura. Tinha um Dracote aqui, beleza. Qtune, 3 overtake, né? Padrão. Esse aqui tá até usando. Tá sem Fidraulis. Parece uma build bem parecida com a do. Tá com aquele dragão lá que o Bota usou. Dois Allen. Tá. Tá bom. Hyper no side, né? Então. Aqui até então a gente teve bastante padrão de Hyper, né? Malice. Não tem muito o que comentar aqui de novo. 3 Impulso, 3 Spark. O resto é tudo Range Trap de alto impacto e a Ash para tentar jogar quando é o primeiro. The Fisher no side. Isso daí é uma das coisas que acho que tem mudado, tá? Essa de Fisher tem abrido cada vez mais. Tem saído cada vez mais para entrar de DDG. Porque o pessoal tá usando muito Lightning Storm Feather. E aí a DDG pelo menos ela vai passar, tá ligado? A Fisher, ela. Se ela toma alguma coisa, ela só morre, né? E acho que não é isso que as pessoas querem.
Colômbia. Colômbia, dia 16 ainda foi na lista antiga. Sky Striker foi o campeão lá. É bem padrão, eu acho. É bem padrão, inclusive com aquela impulso ali que o cara usou lá na outra. Impulso aqui também, né? Pra ele tentar proteger. Vou abrir mesmo. Ah, não, tá. Esse aqui tem Alphinote também. É Alphinote com albaz branco, né? Então, se você viu um Alphinote, talvez ele esteja com albaz branco. É importante isso. Fala em Vitus e Crown, ou seja, uma abordagem mais de board breaker mesclada com hand trap. Então, para tu ver, aqui na América do Sul, muitas abordagens usando híbrido, né? Board breaker e hand trap. Branded aqui ainda, porque ainda era antes dali. Ah, não, isso aqui é o Branded, tá. Kit, né? Ou seja, tá sendo o André Torres também, que é o grande expoente desse deck. Usando Kit, usando aquele pavão ali, o Dark Lord também. Então, tipo, tentando jogar com o mais consistente possível. Tá bom. Gen Knight, que eu não vou ver muita coisa não, desculpa, gente. Branded aqui também, outro com kit, então meio que tá se tornando um padrão essa build com kit. O que eu acho que é uma das melhores opções mesmo. E o Tony aqui já aqui com 3 overtake mesmo, que já que é antes da lista. Uma abordagem cheia de range trap. E pra tu ver, né? Foi só essa natura aí sair e o board break começaram a tomar o formato, né? Antes, sem com essa natura, meio que ficava meio que impraticável você usar board break, porque você tomava ela no jogo 2 e você não tinha como tirar ela, porque se você botasse um monte de spell no seu deck, você só se ferrava, né? O cara ia olhar, ia manipular o seu topo, ia ver sua mão, ia jogar em volta de um board break que você tivesse, e mesmo você sendo 2 ou 3 não ia resolver, tá ligado? Ele só ia precisar negar um, e aí depois você ia perder o jogo, né? Então, a saída dessa carta abriu a possibilidade dessa adaptação. Aqui Dimension of Fury The Ground, já começando The Ground a aparecer. Impulso Impelling sem Spark aqui no main. Trap de alto impacto, né? E Ash para se proteger de falos. Que é uma coisa que dói bastante. E é isso até o momento. Aqui o Sky aqui, ó, com DDG também. Beleza. Chile. Tititi lelele. Nós tivemos muito Qtani lá, né? 3 Qtani. Um Malice, um Radiant Typhoon, 3 Branded, um Zika. Então esse aqui já foi no dia 16, ou seja, ainda antes da lista. Hand Trap. Vamos só... Vou passar aqui rápido, já que é antes da lista. Só pra gente ver se tem alguma coisa interessante aqui que a gente... Aqui mais daquela bruxa lá, ó, que eu tinha falado. Dunzinho ainda com Dimension of Suri. Greystrom. Branded. Com Kit. Orkust. Tá. Honduras, 23. Aqui já foi na nova lista. Nós tivemos o Yami ganhando, né? Em Honduras. Foram 100 jogadores. Acho que é na América do Sul também. Ah, tenho certeza que é na América do Sul, acho. Yami. Com hand traps, né? Geral. Pires de remap. Pra tentar jogar com o som Cups. Ali, a DDG já aparecendo a 3, né? Que é melhor do que a Fissure. Até porque o Yami, se ele dá a própria Fissure em si mesmo, é um problema. Então é melhor ter a DDG, né? O que é curioso que você ter DDG no Yami é engraçado. Mas ele provavelmente deve passar pro combo da DDG e ficar olhando pra cara do oponente, né? Sky Striker. Que, bom, tá bem padrão, né? A Crossout pra Impulso aqui também, de novo. Meio que se tornou um padrão isso aqui, essa Crossout pra Impulso, tá? DDG ali embaixo. Accusation, né? Ele sempre usa Accusation, esse deck. Que é interessante. Fualos e Draw. Um Draw no main, uma Belly e uma Ashe, né? Pra salvo da Crossout. Magnet Warrior.
Vamos ver o que, que o Magnet Warrior aqui tá fazendo. Magnet Warrior. Ih, rapaz, deck de bagunça. Magnet Warrior fez Meet com Mitsurugi. Bastante board breaker. Bastante carta de draw. E Entrap de alto impacto. Ele segue aquela máxima, né? Se eu uso pouca carta de tech, eu tenho que usar techs que tem mais valor. E aí ele tá enfiando um monte de techs aqui que tem mais valor, como os Moonshine para dar draw, Nibiru, Draw, ou board breakers pesado como Illusion Gate ou Lightning Storm, Feather e tal. Beleza. Qtani. Aqui a gente ainda vê um Qtani meio que a moda antiga, né? Com muita hand trap, sem fala em Virtus. Mas temos bastante board break no side deck dele, né? Então aqui já foi uma das primeiras ideias de jogar meio que misturada, né? O main deck com bastante hand trap e o side deck com board break. Ele tá usando uma abordagem mais misturada. E ainda digo mais, não sei se board break é essa Coca-Cola tudo, que hoje em dia tem Accusation, né? Então, isso aí. Acho que o Sky vai começar a usar mais Accusation e aí vai ficar difícil de usar cada vez mais coisas assim. E outros decks também, né? Tanto se tu vê, tem muito que o Tani pegando Accusation pra usar, tá ligado? Então, isso aí deve dizer alguma coisa. Mais um Branded com a bruxa, né? Super Poly, Crown, Fualos e Ashe. Fualos aqui ele tá tentando jogar com 41 cartas, né? Porque o Fualos ele sempre troca um pra um. Não é que ele é impeditivo do oponente jogar, mas você acaba jogando com menos cartas, então tá ok. E é bom contra Rogue, né? Ashe é pra simplesmente jogar contra o Fualos, né? E mais um monte de carta aqui no side deck e duas Accusation e DD Ground, né? De novo aqui entrando naquele padrão que a gente tinha falado. Fang Shou. Cartas para ir primeiro no side, board breakers e cartas de alto impacto como Purulha e Retaliate. O Purulha ele tem se mostrado melhor que o Falos, pelo menos contra o Qtani, tá ligado? Agora contra outros decks tem que botar na balança aí, porque, por exemplo, o Falos ele consegue reduzir um pouco o campo do Dunzio. O Purulha dá pra ele fazer bastante coisa de Purulha ainda. É chato, né? Beleza? Não tem muito, vamos que vamos. Bolívia. Bolívia nós tivemos 2 Branded, 4 Qtanis, um Luna Light e um Dracoteio. Esse aqui já foi no dia 23. De informação nós tivemos um Luna Light, vamos ver como é que ele tá jogando aqui. Bem padrão, 3 Heavy Poly, né, para ser um board breaker. 3 Droplets e 3 Impulso, né? O resto é Hand Trap de alto impacto, como Draw e Falos. Purulha no side, Ash para jogar contra Falos ou alguma coisa assim. E mais um starter ali, mais uma pod daquela ali para jogar também. E bastante board break e floodgate, não sei. É isso. Até porque o deck já é um leão, então você só tem que, às vezes, você não tem que nem perder carta pro cara. Só deixa ele jogar e depois tenta quebrar a board lá com uma heavy poly ou coisa do gênero. Branded, mais uma Branded com kit. Falos e Ash tem se tornado um padrão. Esse aqui ele tá dando Invader of Darkness, né, no oponente. Ele joga com o Grangnol Invader of Darkness e depois reborna ele com a Fallen Virtus. E a ideia é jogar contra Board Breaker nesse sentido, né? Aquilo que eu falei. As pessoas vão buscar formas de jogar contra Board Breakers, entendeu? Então isso é muito importante. É bom na Mil, porque você mata a Fallen Virtus do oponente, a High Spirit, a Super Poly, a Droplet, você mata tudo isso. Então, interessante. Purulha e Draw, né? Alto impacto. Bishop, que é bom, às vezes, nesse deck aqui. Uns board breakerzinho, uma talent e as sonas para quando é o primeiro. Bem padrãozinho aqui, né? Qtune. Aqui, bastante range trap, draw no main. Claramente estava preocupado com o Sky Striker e tal. Side deck, bastante coisa para ser o primeiro. Reaper. 3 board breaks são respeito a deck de Spy Trap, né? E o Gama
e o... Caramba! Delta. Qual é a parada aqui? Esse Delta, ele também serve pra deck de Spell Trap, tá? Porque, tipo, se o cara dá um Dimension of Steel em você, você pode só dar Delta nele, né? Então, é importante saber disso. Né? Então, ele também é uma forma de você respeitar esse deck de Spell e Trap. Spell, né? No caso, que o Delta de Spell. O de Trap é o Epson, eu acho. É o Salvador, já dia 23 ainda. Branded, aqui usando a bruxinha também. Muita preocupação com board break, mas com bastante board break no site também. Main deck, 3 Falls e 3 Ashes, aqui jogou ainda com Draw. Crown, Super Poly e a... como é que é o nome dela? Spark, né? Beleza, Kit ainda no main. Esse aqui tá sem a Lulu, a Lilith. E acho que é isso, né? Então, é isso aí. Fairy Tail, tivemos o primeiro top visto aqui de Fairy Tail aqui, pelo menos, né? Ué, tá sem as fotos ou isso aqui só não carregou? Ver se vai carregar. Por isso a gente vai analisando o resto. Dunzi. Tá tudo bugado aí. Pô, no meio do vídeo isso, gente. É complicado. Vamos voltar aqui. Fairy Tail. Ah, começou a carregar aqui, beleza. Fairy Tail. Qual é que é a última carta ali? Fairy Tail. Tá bem padrão. 3 luzes Omnina Gate. Um de cada. Isso aqui pra fazer com o bonequinho. E parece bem padrão. Os board breaker que tá usando são duas super polios só. Optou por uma abordagem mais de trap. Essas casas aqui para ser o primeiro também. E no side deck, board breaker ainda. Carta de alto impacto. E Secret Village pra maldade. E Grizzly Prison também. Que isso aqui, cara. Isso aqui é muito engraçado. Isso aqui, quando você usa isso aqui no Qtani ou sei lá, qualquer deck que faça Synchro ou Exorcise, o cara não faz nada. Entendeu? Não pode fazer nada até o outro turno. Então, é isso aí. Vamos ver o Dunzi aqui, o que nós tivemos. Aqui, ó, 3 Drastea, 3 Crown, 2 Fallen Virtus, usando artefato no side, né, pra não tomar, não cair contra, sei lá, qual é o nome daquele deck mesmo? Melius, essas coisas. Ai, cara, por que eu cliquei? Foi mal. Carta para ser o primeiro ali, para proteger a board breaker, para lidar com os pay trap, mais uma gente trapzinhas ali para compensar. E é isso, né? Tentando abordagem híbrida aqui. Mitsurugi, um board breaker bem padrão esse aqui, com Spark Impulse. Eu não gosto muito dessa lista aqui em específico, eu gosto mais daquela com Vision, com as coisas. Essa aqui acho que deixa a desejar no quesito consistência. Né? Com a Vision, com as outras cartas, acho que dá um gás maior. Melice, padrão, né? Em perna se impulsa, sem Spark. As duas Fishery e uma DDG, né? É isso, não vejo muito. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui também é meio padrão aqui. Argentina, dia 23. O campeão foi o Qtani do Zapata. Ainda abordagem de hand trap, né? Usando o Psyframe no main. Várias hand traps, né? Como você pode ver. Os respects contra a carta sendo o segundo, né? De Spell Trap. Caramba! Ogre Draw para compensar as coisas aqui. Magnamute. Essa ogre aqui claramente acho que era contra Branded. E Mind Crush, que é depois que você olha a mão, você sabe as cartas que tem. Você pode dar Mind Crush e declarar um nome, né? No turno do seu oponente, você mata as cartas com aquele nome. Interessante, né? Mais uma forma de você usar o combo a seu favor. Mas é que só funciona se
o seu como passar, mas a Mind Crush ainda tem uma versatilidade maior do que a de Designator a Prohibition, porque se você comba, você consegue usar ela com mais eficiência, mas ao mesmo tempo, se você não comba, você pode só setar ela. Seu oponente vai dar, sei lá, uma high speed para pegar um bar branco. Você pode ativar ela e falar ao bar branco. E aí você vai descartar o bar branco. Então, ela normalmente vai sempre estar viva, né? Então isso é importante. Branded. Aqui já sem a bruxa, mas já com cartas mais chatas, né? Como Mistank Rest, essa trap ali também que faz fusão, se eu não me engano. Super Poly. Ah, esse aqui já tá usando uma build mais com Vision e essas coisas, né? Que é para ter mais draw e ter mais acesso a tech. Embora ainda tenha muito monstro. Acho que a ideia é meio que essa. Resto tudo bem padrão. Tem um Malong ali para você mandar na spell lá, na Nadir, para poder ter uma interação e já ainda conseguir jogar. Um MST para se você precisar de board breaker. A Vision vira um MST também, né? Fora a Feather e a Lightning Storm, interessante. Então ele tem um negócio que é bem maleável para se jogar, né? O Fualos no main, né? 2 draw no main. Card de alto impacto e é isso. Elf Note. Elf Note sem o Final Fall branco, né? Bastante gente trap no main. E side deck é coisa para ser o primeiro. O respect de Spell Trap. Mais gente trap de alto impacto. E um book, né? O outro Elf Note, Fend Smith aqui com Albar branco, 44 cartas. Muita entrada de alto impacto, né? O Fedral também, que não é tanto alto impacto, e a Ash. E no side deck dele, mais spell para ser o segundo, né? Mistake Arrest. Solen para ser o primeiro, né? 6 cartas para ser o primeiro. E 3 Dugre. O resto, tudo que ele tenta jogar Yu-Gi-Oh! Com vários enguines aqui diferentes. É isso. Sky Strike, esse aqui já não tem mais aquela ideia deles de Crossout Impulse, né? Já tá mais ok a lista assim, mais normal, né? Usando uma Flame, né? Do Dracotei. Interessante isso. Dunzi, 2 Drasté, né? Trap para ser o primeiro. Carta é aquela ali. Tem 3. Ah, Soundproof. Tá. Usando Soundproof, que é um FTK contra Kyutani, né? E bastante carta para ser o segundo, né? Bastante carta para ser o segundo. 4 cartinhas para ser o primeiro. Main deck 6 entrap de alto impacto. Board break com Fallen. E é isso. Nada muito novo aí. Kyutani aqui, mais gente trap também. Elf Note. Hand trap com um pouquinho de board breaker. Archmage. Hand trap com 3 super poly, né? Porque acaba podendo usar. Né? Branded. Todos os Branded de hoje em dia estão jogando com essas kits, né? Alguns usam a bruxa, outros não, mas é isso aí. Kyutani, bastante hand trap. 3 Drasté. Ah, Mask of Restriction, né? Pra jogar contra Mitsuru. Legal. E é isso. Acho que se eu ficar vendo deck aqui foi coisa pra caramba. 582. Acho que tiveram mais que aqui no Brasil. Foi tendo uma data melhor também. Peru. Foi no dia 30. O Yami ganhou lá. Como é que esse Yami ganhou? Bastante hand trap. Um pouquinho de Fend Smith. Uma droplet. Mais hand trap no site. Mais alguns board breaker. E uma da aranha link no site, né? Pra jogar pra mim quando é o primeiro. Fairy Tail, bastante board breaker. E hand trap também, né? No meio. Né? Bastante não, né? Sim. Se contar a Khaled, também pode ser um minha talent.
dá 7, né? Mas ele hibridizou bem aqui. Side deck mais board breaker ainda. Traps para ser o primeiro. E trap de alto impacto e canalice ali do Secret Village, né? Raiz com onomatopeia. Ok. Dunzi. 2 Draster. Pelo visto aqui o pessoal tá com um padrão meio que de 2 Draster, né? Então quando você estiver jogando, é por isso que é bom a gente ficar vendo essas listas, porque a gente tem uma ideia mais ou menos de como é que o pessoal está performando. Se está performando 2 ou 3 Draster, e isso pode ser uma decisão importante que você possa arriscar, né, no jogo às vezes. Tipo, o cara já tá com 2 Draster no cemitério, eu tenho que fazer aqui toda uma jogada, mas eu vou deixar um boneco ali no campo dele. No turno que vem, a única draw que ele pode fazer algo é comprar uma Draster, tá ligado? Se ele comprar, paciência. Se ele não tiver, ele já perdeu aquele jogo. Só dando um exemplo, não necessariamente assim, né? É porque se o cara tem uma Draster de draw pra poder ganhar o jogo, tem N cartas que podem chegar nela também, né? Mas eu só dei um exemplo. Aqui, beleza. E o Tune, também com bastante N de trap. Aqui dá pra ver o Nacional da França. Quando é que foi o Nacional da França? Acho que foi antes disso aqui, né? Parece assim que o pessoal na América do Sul gosta de trap e o Branded usa board break, né? A única questão aqui com 3 falas e 3 ash. Então quando você for jogar contra o Branded, a gente trap que você tem que se preocupar são essas, falas e ash, né? Não, um ou outro usa draw e tal, mas são as que você tem que se preocupar, né? Sempre bom se pensar nisso. E pós-side ele ainda tem mais outros draws, por exemplo. Equador ainda no dia 30. E o Tune com 3 Crown. Beleza, Elf Notes. Com Albar Branco. Tá. End Trap pra caramba. Mais 2 Kill Tune. Meio que mesma coisa. Cheio de End Trap até o talo. Trinidad e Tobago. Ainda na América do Sul aqui. Ganhou foi um Mitsurugi Raizio. Que é surpreendente, eu acho. Com 40 cartas e ou carta de alto impacto ou board break, né? É sempre essa tendência, né? Esses decks que podem usar poucas coisas é aquilo que eu sempre falo. Você tem poucos slots para usar. Ou você vai usar carta muito boa, ou você. Desculpa. Ou você usa só board breakers. Kiltane aqui, com hand trap até o talo. E board breaker no side. E 4 cartas para ser o primeiro. 4 não, 6, né? Tem a Designator ali também. E alvos de Super Pole ali também. Super Pole também dá pra ser o primeiro. Mitsurugi. Os... esse negócio de cobra aqui. Tá. Tiltune. Com Caju. Tá. Malice. Tiltune. Com Soul Release. Tá. Ainda tem a Synchro. Essa carta ali que o Treff tá usando. Synchro. Esqueci o nome dela. Essa parada aqui. Synchro Control, que é pra roubar o boneco do oponente. Um Monarca, gente. Caramba. Tem de trap de alto impacto. E o resto é tudo cartinha de Monarca tentando jogar Yu-Gi-Oh! É isso aí, gente. É um Monarca com extra deck. Com extra deck. Bicho é aquele lá que tem. Não, sinceramente, eu não quero saber o que ele faz, não. E aí nós vimos para o Nacional da... Então isso aqui foi meio que uma passada aqui pela América do Sul. Deu pra gente ver que o pessoal aposta muito em hand trap, né?
E vamos ver como é que eles vão se adaptar aqui pro Continental, né? Porque a gente já viu que a América Central teve gente apostando lá em board break e deu certo, né? O campeão tava com board break, como a gente já viu semana passada. Então, meio que é aquilo. O pessoal chegou até o lugar onde chegou com as cartas que usou, né? E às vezes eles querem continuar porque eles acham que foi a abordagem que funcionou para eles. Entendeu? Então acho que eles podem acabar repetindo a dose aqui, até por conta daquele negócio que eu falei sobre oportunidades e tal. Como não tem muita oportunidade, às vezes eles não vão querer arriscar muito, né? Essa possibilidade. É, acho que o Continental que a gente vai ter, ele vai ter bastante range trap e alguns jogadores vão estar usando ele de forma meio híbrida, né? Vai ter algumas pessoas arriscando a opção com board break, mas como você pode ver, vários dos decks, até o próprio Branded, muita gente que a gente viu tinha out para jogar contra build de board breaker, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? No primeiro momento o Branded deu uma caída por conta dessa questão de board break, mas ele pode acabar ressurgindo porque ele tem uma build que joga contra board break, entendeu? Então é tomar bastante cuidado com essas coisas e a gente tentar ler elas, né? Que é importante. Vamos aqui para o Nacional do Reino Unido, né? Nós tivemos aqui o primeiro lugar, Kiltone, bastante Kiltone no top 32, 9, né? O segundo lugar aqui, abordagem Hand Trap, né? Bem padrãozinho aqui. Fallen Virtus, bem padrão. Segundo lugar, bem padrão também, só que com dois board breakerzinho a mais, né, que é a Crown. Então meio que ele trocou alguma range trap que ele não estava satisfeito por essa Crown. E foi a Impermanence, né, no caso. O Constellar Knight, que é um deck de FTK, né? Então, é isso. Branded. Kit também, que está se tornando um padrão. Com a bruxa, estão vendo? A bruxa aí de novo. Até lá na Inglaterra foi a mesma coisa. Né? Ou seja, é um deck que usa board breaker e Foalos. Sem Ash aqui nesse aqui, nem no main nem no side. Tá? Qtani, mais um Qtani com Hand Trap até o talo. E no side deck bastante board break, buscando uma opção mais híbrida, né? Radiant Typhoon, que é uma surpresa. O deck já usa bastante board breaker e é isso. Tem nada de novo aí nisso aí não. Branded, mais um com a bruxa, tá vendo? Esse aqui é um Branded com 60 cartas. Ou seja, ele tenta botar muita carta boa, muito board break ali, como você pode ver. E joga a partir desse pressuposto, né? E tem mais board breaker ainda no side, né? Pra dar um grau. Branded Albai. Quer dizer, Branded Dracoteio, né? Muito board breaker, só 3 Ash. 3 Ash não, 3 Falos. Eu já tô ficando cansado, porque esse vídeo tá sendo gravado mais 2 da manhã. Eu fico até cansado de ficar lendo isso aqui. Ash Purulha, Esfera de Ra e o resto são mais spellzinhos para ter mais jogado. 41 cartas, ok. Fairy Tail já com uma abordagem mais de board breaker, com cartas de range trap de alto impacto, né? Como Walos e Draw. Usando a Ignizinha de Endymion e Regulus, tá? Archmage. Esse aqui, ele não tá fazendo FTK do canhão. Também não tá fazendo FTK do Amorphage. A Archmage é mais joguinho de mago, né? Mais fazer um board quebrar praticamente. E ele usando bastante board breaker, né? Nenhuma hand trap. Então ele olha o oponente jogar e depois tenta quebrar de algum jeito. É isso. E no side deck dele alguma hand trapzinhas para quando for jogar contra o desespero. Eu confundi por um momento o Archmage com o Power Patrol. Qtani, muita hand trap. Agent Typhoon de novo. Outro Qtani, Constellar Knight.
8 hand-traps de main, o resto tudo Engine, muito Engine. Não gosto muito disso não, cara, é muito Engine pra, tipo... Bastante Port Breaker no side. E é isso. 2 Branded, os dois dando a bruxa, que legal. Super Poly, build de Vision, build sem Vision. Tá, os dois têm kit. O de cima não tem a kit. Que pena, gosto dela. Mais um Fairtail. Hand Trap de alto impacto e 3 S para jogar contra Full e Super Poly, né? Crown também. É isso, gente. Um Yami. Esse Yami aqui tá como? Nada demais. Sempre bom ver esses decks aqui pra gente entender como é que eles estão jogando, né? Aquilo que eu sempre falo. E o Tani, zero opção pro board breaker, só no side, né? Ou seja, o pessoal tá mesclando mesmo board breaker com hand trap, né? Pra poder jogar as matchups. E o Gui, que não vai ser agora que eu vou descobrir o que faz. Pô, o curioso é que eu não tô vendo o deck do palhaço, né? É. Mais board break no side, hand trap no main, então o pessoal tá optando mesmo por essas decisões mais híbridas, né, no Qtani. Aí, ó, já as 3 Dimension of Souls já viraram 3 DG, tá vendo? Isso aí. Agora a gente vem aqui o Regional de Montreal, que nós tivemos Albaz, Bruxa, TDG e Vírus, Orkush, mais atrocidades aí. Qtani, cheio de hand trap no main e side, mais hand trap ainda. Indianápolis, que ainda não tem lista nenhuma, mas tem um Power Pattern ali. Austrália, um monte de branded. Nacional da Holanda. Power Patron, vamos ver o que ele tem aqui. Ele não tem um combinho de lock de Amorphage. Ele não tem um canzinho de FTK. E ele tá só cheio de Dominus ali pra parar o cara de tudo quanto é jeito. É isso aí. Eita. E o side dele é mais board breaker, né? É isso. E uma strapzinha pra quando começa. E o combo, né? De Khaled e Talent. Artmage aqui. Opa, esse aqui tá com a Morphage ali, ó. A Morphage pra fazer coisas erradas. E o main deck bem padrão mesmo. Muito enguine, porque esse deck ele vai jogando e vai quebrando o campo com enguine atrás de enguine. Vamos ver os dois que o Tony aqui. Muita hand trap. Muita hand trap no main com um board breaker no side. Muito board breaker no main. E muita hand trap no main. E muita carta para ser o primeiro no side. Né? É isso aí. Aqui. Aqui também tem a Trash que também serve para isso. Né? É. Aqui temos relativamente ó, bastante hand trap no main. Boss break no side, margem trap, carta para ser o primeiro, e é isso. Branded sem bruxa aqui. Mais com kit, né? Dunzi sem spell cansa. Que trap é aquela ali? Nunca vi aquela trap. Unbreakable Exorcise barra. Quando uma spell trap é um monstro de efeito ativado, você controla Exorcise, deve ativação e depois você pode atachar 2 materiais de monstro que você controla e depois destrua uma carta no campo. Você pode vender essa carta do cemitério, escolher um monstro Exorcise que você controla, atachar um Light Utopia. Esse segundo efeito nunca deve acontecer. Mas basicamente isso aqui deve ser para detachar coisas do Sargos dele para alguma coisa. É isso. Isso é mais um negate, né? Se abrir com isso. Dimensional Fissure.
entupido de hand trap aqui só com um book aqui, mais board breaker no side, né? E a overtune ali no side para ter mais cartas para startar quando for o primeiro, né? E aqui Prohibition, meu deck cheio de hand trap. Então, tem mais um? Tem mais dois, né? Regionais. Radiant Typhoon, Branded, Sem Bruxa, Ash Fallen Man, Elf Note. Que boneco é aquela ali, né? Endymion branco. Tá. Ah, tá. É o Endymion, tá? Ele usa o Endymion pra ter mais corpo. Caralho, negociei quanto tempo? Coisa legal. Regional em Columbus. Fairy Tail ganhou. Bem padrão. Bastante board breaker de alto impacto. Sempre. Sacanagem no side, né? Secret Village e até a forma para acessar Secret Village também. E Dimensional Fisher, né? Esta tudo ok. Túnel Dark Lord, que é um deck enjoado de se jogar contra, chato. Esse aqui tá fazendo Chris? Não. É só eu que pego esse Dark Lord que usa um Chris. Dracoteio Predaplant, uau. Tem muita pancada esse deck, pelo menos. Archmage. Archmage, vamos ver o que ele tá fazendo aqui de sacanagem. Nada. Esse cara aqui é gente boa. É isso, pessoal. Tudo isso que nós temos por hoje. Foi esse meio que o review aí dos eventos que a gente tá tendo. A gente viu que houve uma mudança do Qtani board breakerzão para um Qtani mais para hand trap. E todos os branded acompanhando isso, já que tá todo mundo usando board breaker. Vou botar essa bruxa aqui no side. E aí meio que ele joga contra o board breaker dessa forma. Né? Então é aquilo que eu falo. Como é que vai ser a situação aqui no nosso Continental? Eu acho que vai ter bastante hand trap. Alguns vão estar com a abordagem de board breaker no side. Eu acho que jogar com a abordagem de board breaker é muito arriscado, né? Que eu não vejo. É aquela teoria que eu sempre gosto de falar com meus amigos. Mano, uma pessoa ela vai sair, sei lá, de um lugar longe, né? Peru, Chile, a Colômbia, Argentina, o Brasil é um lugar caro. O cara ele consegue jogar qualquer deck, porque ele consegue pegar com amigos que só não vão, né? Quando trabalha por N motivos. Então ele consegue praticamente jogar com qualquer deck. Então ele não vai jogar com um deck tipo Sky Striker ou Mitsurugi, a não ser que ele queira e seja muito bom com eles. Né? Ele vai querer jogar, sei lá, de Qtani, de Branded, de opções mais fortes no competitivo. E aí, por conta disso, acho que deva ter muito desses decks. Né? E aí você tem que estar bem preparado para jogar contra eles. E o mais importante, você tem que ter leitura o suficiente para poder saber se é o momento certo de usar board breaker ou hand trap. Né? Eu acho que não é o momento de usar board breaker 100% das cartas do deck, como o pessoal estava fazendo, quase. Porque os branded já se adaptaram. Você tem decks de FTK rolando. Então, ou sei lá, decks que são tipo Archmage, que vão botar Secret Village ou Fairy Tail que vão botar Secret Village. Então você tem que se preocupar mais com essa situação que eu tô falando. De você conseguir jogar e parando o oponente, entendeu? Algumas gente traps em algumas matchups, você pode usar os com board break. A gente já mostrou aqui em vídeos que o Triff usa uma Belly ou uma Ogre ou coisa do gênero com board break. Ele não tenta parar o Branded. Ele deixa o Branded fazer tudo e no turno dele ele começa a usar isso para tentar parar as interações que ele tomaria. É um caminho também. Mas isso é uma abordagem para uma meta específica, né? Você não pode pegar uma meta específica e achar que todos os seus jogos vão ser aquela. Né? Então, justamente por conta disso, dá para você usar hand trap tanto contra esse tipo de deck ou contra essas atrocidades, entendeu? Por isso que eu acho que vai ser mais popular. E aí, obviamente, deve ter board breaker no site, como a gente vê a grande parte da tendência. Porque
é o que é bom contra o branding, né? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!